Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Meu nome é Vicente Sampaio e hoje eu vou te mostrar como aumentar as visitas do seu site, tá? E para isso, eu vou te mostrar aqui alguns fatores, alguns conceitos para você implementar no seu site, para você se aprofundar e conseguir melhores posições no Google e consequentemente aumentar as visitas e consequentemente aumentar as vendas do seu site ou do seu blog. Se você tem um blog, se você tem um site, não importa, você vai poder vender absolutamente qualquer coisa, seja o seu produto, seja um produto como afiliado, seja um serviço seu, uma consultoria sua, independente do que for, você vai conseguir vender muito mais com as visitas vindas do Google, sem precisar gastar dinheiro com anúncios, simplesmente com tráfego orgânico, tráfego gratuito, tá? E para começo de conversa, a gente tem aqui os fatores on-page. E os fatores on-page são os fatores internos do seu site. São fatores que você consegue facilmente controlar, porque você consegue mexer na estrutura do seu site. Então a primeira coisa, o primeiro ponto é estrutura e navegação. A organização do seu site, a estrutura do seu site. Então quando a pessoa entra no seu site, será que é fácil dela conseguir navegar pelo seu site? Será que é difícil? Então você tem que melhorar a navegação para a pessoa, para o usuário. Porque você melhorando a navegação, o Google vai ver que o seu site é organizado e aí você vai ter mais chances de melhorar posições no Google, tá? E a estrutura do seu site é muito importante. O Google adora um site bem organizado, um site bem estruturado, com linkagem interna, com todos os fatores de estruturação bem feitos, tá? Então é importantíssimo você focar na estrutura e na navegação do usuário no seu site, tá bom? Se você tiver uma navegação confusa, eu já vi muitos sites aí com a navegação completamente confusa e isso é ruim para o usuário, que ele vai sair do seu site, não vai voltar mais, e é ruim também para o Google, tá bom? Outro fator é a indexação. Quando você faz um post, quando você cria uma página no seu site, então o seu site é novo, você acabou de colocar ele no ar, você precisa mandar o seu site para indexação. Isso pode ser feito por meio de sitemap ou pode ser feito diretamente indo no Google, tá? Então já fica uma dica aqui para você procurar no Google sobre indexação e lá você vai ter um link do próprio Google que você vai poder mandar o seu site para lá e aí ele vai indexar em poucos minutos, tá bom? Então esse é um fator muito importante porque às vezes por questão de tempo você pode perder alguma posição. Não que a indexação por si só seja um fator de ranqueamento, não é. Mas vamos supor aqui que, por exemplo, saiu um produto XYZ no mercado e foi lançado hoje e seu site, você acabou de lançar o seu site sobre esse produto e ele não indexou a tempo, então outros concorrentes indexaram na sua frente, então você perdeu uma grande chance de indexar na frente, conseguir um bom tráfego e aí você foi passado para trás, tá? Então indexar depois, nesse caso, pode atrapalhar e muito o seu posicionamento, consequentemente as suas vendas, tá bom? Outro ponto importante é a questão das URLs, tá? Eu vejo muitos sites, principalmente e-commerce, que tem as URLs todas bagunçadas. Então, às vezes, o site do cara é, por exemplo, site.com.br/P93-4XYZ. Então, isso é uma URL que não é amigável. Uma URL amigável seria, por exemplo, site.com.br/carrinho de brinquedo, por exemplo. No lugar do barra, o número do produto, o código do produto, seria o nome do produto. Então isso é um fator muito importante para SEO também. Então isso também é a questão de organizar o seu site, de ter uma URL amigável. Isso é bom para o usuário, porque ele pode repassar a URL para um amigo, alguma coisa desse tipo. Então ele pode dizer, olha, entra nesse site aqui, o endereço é site.com.br/promoção, por exemplo. Ao invés dele ter que decorar um código que é muito mais difícil, e para o Google também isso ajuda muito nos fatores aí para você conseguir melhores posições e consequentemente fazer mais vendas, conseguir vender muito mais. Uma coisa também que eu vejo que as pessoas erram muito é na questão de não nomear as imagens. Então, às vezes, tem dois fatores aqui importantes. Um, que a pessoa manda a imagem para o site com qualquer nome, às vezes é aquele DSC0043, que é da própria câmera, do próprio celular, e isso é prejudicial. O interessante é que você renomeie a imagem com a palavra-chave que você quer. Então, por exemplo, se você vende carrinho de brinquedo, é interessante que a sua foto, a sua imagem, tenha alguma palavra relacionada a carrinho de brinquedo, brinquedo para crianças, enfim. E quando você jogar essa imagem no seu site, lá vai ter uma opção. Se você utilizar o WordPress, você vai ver isso, que é texto alternativo. E você pode colocar, na verdade você deve colocar a palavra-chave dentro desse texto alternativo, porque é ali que o Google também vai ler a sua imagem, porque o Google não consegue interpretar muito bem o que é a imagem. Então você precisa dizer para ele que aquela imagem é, por exemplo, um carrinho de brinquedo. E linkagem interna, isso é muito importante. Vamos imaginar que você tem uma página que ela é muito acessada, essa página ela é a página mais acessada no seu blog, no seu site,
Então essa página, naturalmente, por ser muito acessada, por ser muito compartilhada, ela tem uma relevância maior aos olhos do Google. Mas essa página, por si só, ela não te traz vendas, ela só é uma página interessante, informativa, e você não faz nenhuma venda com ela. Mas você tem outra página que você vende o seu produto, que você vende ali o seu serviço. E para você passar relevância para essa página de venda que você vende o seu produto, você precisa ter uma linkagem interna para que você consiga linkar essa página que tem uma relevância para a página que tem menos relevância. Assim você consegue passar relevância por todo o site. Essa relevância a gente chama de juice, né? Traduzindo para português seria como se fosse suco, mas em inglês seria juice, tá? Que a gente chama aqui no SEO. Então, se você tem páginas mais fracas, para você fortalecê-las, você precisa que as páginas mais fortes linkem para elas. E assim todo o seu site sobe no Google. Tá? Então ele ganha posições no Google se você fizer uma linkagem interna. Bem feita, tá? Porque se você fizer uma linkagem interna e no final ele, vamos dizer, vou colocar aqui um exemplo, tá? Você linkou a página, você pegou a página 1 e linkou a página 2. E aí da página 2 você linkou a página 3. Se a página 3 não linka para nenhum lugar, o juice, o suco, escorre para o além e você acaba perdendo uma chance ali de você ranquear todas as páginas. Você desperdiça o seu juice, você desperdiça o seu suco, a relevância do seu site vai escapar, vamos dizer assim. Claro que isso é grosso modo, tá? Só para a gente entender aqui, não é dessa forma assim que funciona, mas é mais ou menos para a gente entender como é que funciona, tá? Então se você linka as páginas e deixa uma sem linkar para lugar algum, você vai perder relevância que você poderia estar passando para outra página e aí a relevância não sai de dentro do seu site, o juice não sai de dentro do seu site, o seu site cresce como um todo, beleza? E a gente também tem os fatores off-page. Os fatores off-page, eles são mais difíceis, vamos dizer assim, de controlar, porque são fatores externos do nosso site, mas a gente também pode fazer um trabalho bem feito em cima deles e eles têm uma força muito grande para a gente conseguir posicionar aí na primeira página do Google. Primeiro, é a questão dos backlinks, né? São sites apontando para o seu site. Então, por exemplo, se você tem sites poderosos apontando para o seu site, consequentemente o Google vai ver que o seu site também é bom, porque não é qualquer site que vai ser linkado por um site poderoso. Por exemplo, a Globo, vamos dizer assim, se a Globo apontar para o seu site, consequentemente, o Google vai entender que o seu site também é um site relevante, é um site, vamos dizer assim, poderoso. Então, se você tem backlinks apontando para o seu site, você tem grandes chances aí de conseguir melhores posições no Google. O texto âncora também é um fator primordial, tá? Se você tem palavras-chave apontando para o seu site, então vamos dar um exemplo aqui, vamos colocar o exemplo do carrinho de brinquedo. Então vamos dizer que a Americanas.com tem um blog e ela linkou para o seu site falando, olha, compra o carrinho de brinquedo nesse site que você vai ter desconto. Então se ele linkar a palavra-chave carrinho de brinquedo para o seu site, que isso é o chamado texto âncora, você vai ganhar muitas posições, você vai conseguir se posicionar muito melhor para a palavra-chave carrinho de brinquedo. Então é mais ou menos assim que funciona o texto âncora. Você tem que ter palavras-chave com links apontando para o seu site. Outro fator é a quantidade de links. Eu vou falar da quantidade e qualidade juntos, porque muitos links sem qualidade não adianta quase nada, tá? Então você tem que ter uma boa quantidade de links, não precisa ter 1 milhão de links, mas uma boa quantidade com uma excelente qualidade, tá? Então se você tem 100 links, mas desses 100 links só 2 são de qualidade, não vai importar muito, tá? O interessante é que você tenha pelo menos aí uns 30%, 40%, ou então se você tiver 100% de links de qualidade, beleza, melhor ainda, tá? Mas nem sempre é possível. Geralmente a gente vai conseguir links aí de baixa relevância também, de blogs pequenos, de sites pequenos, então a gente praticamente não é muito normal a gente ver 100% de site de qualidade apontando para o nosso, tá? E o endereço de IP, tá? Muita gente também pensa que, então eu vou pegar um site de qualidade e vou criar 600 links apontando para o meu site, desse site de qualidade, desse site relevante, e aí eu vou subir no Google. Mas não é assim. O Google vê que você está mandando os 600 links do mesmo lugar, tá? Então 600 links estão sendo mandados do mesmo local, do mesmo IP. Então quanto mais IPs diferentes, ou seja, máquinas diferentes, localidades diferentes, você vai conseguir ter uma maior relevância. Então não adianta de nada você ter 500 links do mesmo site. Você tem que ter 500 links de sites diferentes, de localidades diferentes, tá bom? Então isso é muito importante. As pessoas erram muito nisso aqui e acabam até sendo penalizadas. Se o Google vê que você está gerando muitos links de um lugar só, você até pode ser penalizado. Então muito cuidado com isso. Mas o problema é que eu vejo que as pessoas não estão 100% dispostas a fazer um trabalho de otimização. Porque às vezes as pessoas precisam aprender, né? Às vezes elas não têm tempo para aprender. Realmente
é um empresário, é um consultor de marketing, é uma pessoa que não tem até mesmo interesse em aprender tudo isso aqui que eu estou falando. Vai dar muito trabalho, vai demorar muito para ela aprender tudo isso, talvez alguns meses. Então, por isso, eu criei a auditoria SEO. E essa auditoria é exatamente o que você precisava para melhorar o posicionamento do seu site, tá? E o mais legal é que eu consegui fazer parceria com um dos grandes caras do SEO aqui no Brasil. Ele não é brasileiro, tá? Ele é peruano, mas esse cara simplesmente é um dos melhores, sem demagogia, na minha opinião, um dos melhores profissionais de SEO que eu conheço aqui no Brasil, tá? E o nome dele é Alejandro. Ele é peruano e o cara manda muito bem. Eu tive a satisfação de conseguir trazer ele para a gente fazer essa auditoria. A gente fez uma parceria e a gente buscou uma solução para essas pessoas que não querem aprender ou simplesmente não tem tempo para aprender como colocar essas melhorias em prática no seu site e também não tem condições de pagar uma consultoria ali de um valor um pouco mais alto para a gente fazer ali a otimização de fato no site delas. Então, às vezes são blogueiros, são empresas que estão começando, micro, pequenas empresas. E então, esses pacotes de SEO são justamente, essa auditoria de SEO é justamente para essas pessoas. Se você tem um blog, tem um site, quer melhorar o posicionamento no Google, quer ter ideias de como fazer isso, essa auditoria foi feita para você. O que a gente colocou nessa auditoria SEO? A gente fez pacotes de melhorias. A gente vai analisar o seu site completamente, a gente vai analisar o seu site de A a Z. E a gente vai dizer exatamente o que precisa ser feito e como ser feito para você melhorar o seu site. Então você não precisa aprender nada de SEO, você não precisa ser expert em SEO. A gente vai te direcionar, a gente vai dizer que isso está errado, que isso está certo, e a gente vai te dar um pacote de melhorias. A gente vai fazer um relatório, vários relatórios completos de análise on-page e de análise off-page. Tá? A gente vai te mostrar o caminho das águas, a gente vai te mostrar exatamente o que você precisa para posicionar o seu site bem no Google e, consequentemente, fazer muito mais vendas do que você faz hoje em dia. Ou então, se você não faz nenhuma, você vai começar a fazer. E a gente separou em 3 pacotes, tá? A gente tem um pacote mais básico. E o pacote mais básico, ele envolve análise de SEO on-page com reportes, que são relatórios de falhas de otimização, justamente para você melhorar no seu site. A gente vai fazer uma análise de backlinks de saída do seu site. A gente vai fazer backlinks que apontam para o seu site quais são os textos âncora, como melhorar os textos âncora, o que você precisa fazer. A gente vai te dar também um relatório com pontos para melhorar o SEO do seu site, a estrutura, a organização do seu site, as URLs, tudo isso que eu já falei. E a gente leva de 1 a 3 dias úteis para te enviar esse pacote. Rapidinho você vai estar com tudo isso no seu e-mail. E a gente vai te mandar em formato PDF e Excel, tudo completo para você já implementar no seu site. E aí você vai ter uma consultoria personalizada para solução de dúvidas por e-mail durante 2 dias. Então você tem 2 dias para mandar e-mails para a gente com perguntas relacionadas ao projeto. No horário comercial você pode mandar ali e-mails durante 2 dias. Fica à vontade para encher a gente de e-mail com dúvidas relacionadas ao seu projeto, tá? Então a gente vai estar lá para te responder. Pode usar e abusar da gente nesses 2 dias, tá bom? Então esse pacote aqui, apesar dele ser o mais básico, ele não é inferior em nada, tá? Ele é um pacote muito bom para você que está começando aí. Mas se você já tem um site que já está tendo algum resultado, você já quer uma coisa mais completa, a gente também fez o pacote intermediário. Ele difere nesses pontos que eu destaquei. Você vai ter uma análise completa de monetização, a gente vai ver todos os seus artigos que estão convertendo, se tem um anúncio, se estão bem posicionados, se está tudo certo e como você pode melhorar a monetização, ou seja, como você vai rentabilizar mais ainda o seu site, o seu blog, tá? A gente vai dar dicas importantes de conversão, isso é muito importante, tá? Não adianta simplesmente você ter ali um site bem otimizado e não ter conversão, beleza? E você vai ter uma consultoria personalizada durante 4 dias com a gente, tá? Então, você, ao invés de 2 diferentes do pacote básico, você vai ter 4 dias para mandar e-mail para a gente, para trocar e-mail com a gente, para conversar comigo e com o Alejandro sobre o seu projeto de SEO, tá bom? Então, essas são as diferenças do pacote intermediário. O pacote avançado, meus amigos, o pacote avançado tem uma grande diferença, tá? Ele é tudo que o intermediário tem, somente esses pontos que eu já deixei marcados aqui, mas ele tem uma grande vantagem. Muitas pessoas pedem para fazer consultoria com a gente, para entrar em contato com a gente, e a gente colocou isso dentro do nosso pacote avançado. E dentro do nosso pacote mais avançado a gente tem consultorias via Skype. Você vai ter 1 hora de consultoria via Skype, 30 minutos com o Alejandro, 30 minutos comigo.
tá? Então essa é a grande diferença dos outros pacotes. Então pensa aí, você pode ter 1 hora de conversa comigo e com o Alejandro aí que tem uma vasta experiência com clientes, com sites próprios, vários projetos. Eu também atendo vários clientes, tenho vários projetos, e a gente tem um mercado, a gente tem um conhecimento de mercado muito grande, a gente sabe na prática o que funciona e o que não funciona, tá? Então você vai poder perguntar absolutamente tudo sobre o seu projeto, vai tirar todas as dúvidas, a gente vai te direcionar via Skype, cara a cara, tá bom? Então essa é a grande diferença, essa é a grande vantagem do pacote mais avançado, tá? E o custo-benefício disso é muito bom. Você vai ter simplesmente esses 3 pacotes nesses 3 preços, tá? O básico é de R$ 147 apenas uma vez. Não precisa pagar mensalmente, apenas uma vez, e você vai ter acesso ao pacote básico. O intermediário é R$ 247 e o avançado aí com a nossa consultoria de 1 hora é R$ 397. Na verdade, eu vou falar aqui uma coisa, cá entre nós, tá? Esse pacote avançado tá muito barato, porque, vamos lá, quanto é uma consultoria de SEO via Skype por 1 hora? Vai lá, vai fazer uma pesquisa aí no mercado, vai no Google, vai no Facebook, pede uma consultoria para qualquer profissional de SEO. Aí a gente está fazendo essa promoção aqui, essa oferta, não é promoção, né? Na verdade é uma oferta que a gente está fazendo aqui, justamente porque a gente quer levar o seu negócio, você que não tem uma condição de uma consultoria SEO que é um pouco mais cara, né? Que às vezes você não cabe no seu orçamento, a gente fez esses pacotes justamente para você que tem um pequeno e médio negócio, que tem um blog, que trabalha com afiliados, você tem um e-commerce que está começando. Então esses pacotes são para você, tá? Então é isso, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tem um link para você conhecer os nossos pacotes, para você bater um papo com a gente. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário, entre em contato com a gente, tá bom? Que a gente está aqui para te ouvir, para ajudar o seu negócio a ir para o próximo nível, beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado desse nosso Auditoria SEO, e até mais e um forte abraço.